Olá, meu povo, minha pova. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as visões, a visão, né, do último episódio do Daemon Targaryen da segunda temporada. Ficou confuso, né? Mas enfim. Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês que tá uma correria pra conseguir gravar aqui. Muita coisa acontecendo, mas tô fazendo o meu melhor. E pra você que está acompanhando por agora a segunda temporada da Casa do Dragão, já se inscreve aqui no canal porque tem várias coisas quentinhas que eu ainda vou trazer por aqui, tá bom? E pra quem ainda não assistiu o 8º episódio da segunda temporada da Casa do Dragão, já fica aí o aviso de spoiler, tá? Bom, a visão do Daemon nesse episódio começa com um homem dos cabelos brancos, que é o Corvo de Três Olhos. Logo em seguida, esse Corvo de Três Olhos leva até os caminhantes brancos, ou White Walkers, pro frio além da muralha. Depois ele caminha até um local bem lameado, bem alagado, e com vários corpos de pessoas e dragões mortos, até que ele pisa numa poça e cai, vendo a batalha da sua morte, como Alice Rivers previu. Em seguida, a visão se transfere para um cometa vermelho que passa no céu. E aí ele vê a Daenerys com seus 3 dragõezinhos lá de costas por uma parte, assim, que ela tá cheia de fumaças, que é do final da primeira temporada. Em seguida, ele vai sair lá no salão do trono, no trono de ferro, e ele vê uma visão embaçada. Quando ele se aproxima, é a Rhaenyra sentada no trono, e logo em sequência, a rainha Rhaelyna tá atrás, e ela vira pra ele e fala: não passa de uma história, e você sabe o seu papel. Bom, a visão é essa, e eu vou agora destrinchar um pouquinho melhor o que essa visão significa. Bom, começando pelo Corvo de Três Olhos. Esse Corvo de Três Olhos do início da visão do Daemon é o Breathing Rivers. É o Corvo de Sangue. Bom, ele tem esse nome de Corvo de Sangue porque ele tem uma marca assim vermelha na bochecha, e aí ele ficou conhecido como o primeiro Corvo de Três Olhos, o Corvo de Sangue, que é o mesmo Corvo de Três Olhos que está lá no final de Game of Thrones, passando o legado, o bastão de Corvo de Três Olhos para o Bran Stark. Então esse rapaz, esse Corvo de Três Olhos, ele vai ter um papel muito fundamental ao decorrer das próximas histórias, tá? Sobre o Westeros, e ele tá vivo até lá nesse período de Game of Thrones, do final de Game of Thrones. Em seguida, o Corvo o leva até os caminhantes brancos. Então, nesse momento, ele tem conhecimento de que aquilo que a Rhaenyra estava falando era verdade sobre a canção do Gelo e Fogo, que há um mal maior, um perigo maior do que apenas o Trono de Ferro para ser combatido, que os 7 reinos deveriam se unir para poder combater isso. Então, nesse momento, com os caminhantes brancos, ele consegue ter esse entendimento que há um mal muito maior, né? Seguindo aí na visão, aquele local onde ele está todo alagado e ensanguentado, com vários corpos no chão, é a Batalha dos Olhos de Deus, assim como a Alice Rivers previu que vai ser o local da morte dele. Então, ele vê ali um pedaço da batalha entre ele e o Aemond, e os dragões também caem no chão, ambos os dragões. Então fica ali ele tendo conhecimento de que aonde que ele vai, onde essa batalha toda vai levar. Então ele sabe que ele tem um papel ali para cumprir, mas que ele infelizmente vai morrer, mas ele já tá ciente ali. Bom, depois dessa disputa, ele vai e crava uma adaga nos olhos de Aemond. E os dragões também, como eu falei, caem no chão. O cometa vermelho que aparece no céu de Westeros é quando a magia retorna para Westeros. Porque depois que os dragões morreram, ficou muitos anos, depois que todos os dragões foram extintos, ficaram muitos anos Westeros sem magia. E os dragões, eles representam o ápice, o auge da magia de Westeros. Então, aí ficou por muitos anos sem ter dragões, e lá em Game of Thrones, com a Daenerys, quando a Daenerys choca os ovos de pedra, ela consegue trazer a magia de volta para Westeros, e aí passa esse cometa vermelho no céu. E aí logo em seguida ele já vê essa cena também da Daenerys chocando ali os ovos com seus 3 dragõezinhos saindo da fumaça fumegante, né? E aí ele entende que vai ficar um período que os Targaryens não vão ter tantos poderes, porque o poder máximo dos Targaryens é o dragão, os dragões, mas que ele vai voltar assim como na canção de Gelo e Fogo, através de uma Targaryen, porque eles não conhecem a Daenerys, mas dá pra eles saber que é uma Targaryen pelo cabelo platinado ali, coisa e tal. Um adendo aqui, essa cena da Daenerys aconteceu no final da primeira temporada, e pelo que os próprios showrunners da série já disseram em posts, isso não confirma que a Daenerys é a princesa prometida, mas só confirma que os dragões vão voltar a viver em Westeros através de uma Targaryen, mas não necessariamente que ela é a princesa prometida lá de terminar com os caminhantes brancos. Isso não confirma nada, tá? Os showrunners já comprovaram isso. E depois, na cena da Sala do Trono, ele vê que a Rhaenyra conseguiu, de fato, sentar no trono, né, no trono de ferro, mas logo em seguida chega a Rhaelyna e fala que é tudo apenas uma história e que ele é apenas uma parte dela, mas que ele sabe o papel dela, o papel dele. Ou seja, ele sabe que ele tem um papel a ser desempenhado, mesmo que ele viu que ele vai morrer, mas que tudo isso vai caminhar para uma sucessão de fatos para que lá na frente volte os dragões para Westeros, e que lá na frente
frente, alguém, como a Canção de Gelo e Fogo prometeu, vem acabar com essa ameaça maior que é os caminhantes brancos. Porque se não se juntar os 7 reinos para acabar com os caminhantes brancos, não vai ter Targaryen, não vai ter Trono de Ferro, não vai ter ninguém para governar. Então, através dessa visão, ele consegue ter um entendimento maior de que o que ele entendeu a vida inteira, a luta pelo poder a vida inteira, era algo efêmero, era algo banal e pequeno, perto de coisas muito maiores que com essa visão do futuro, ele conseguiu entender. Por exemplo, o fato de ver que o Westeros ficou sem dragões, né? Que os Targaryens ficaram sem dragões. E ele mesmo, sendo um bom guerreiro, sendo bem inteligente, que o Daemon é inteligente, ele sabe que os Targaryens, ou o reino, ou os 7 reinos, sem dragões não seria o mesmo e não seria a mesma coisa. Então, assim, essa visão serviu para abrir os olhos do Daemon, para fazer o Daemon ter plena certeza que ele deveria colocar a Rhaenyra lá no trono, para que essa sucessão de fatos, no final, resultasse na sobrevivência da humanidade, né? E aí, a partir dessa visão que ele dá a entender o total apoio à Rhaenyra, né? Eu já comentei isso em outros vídeos, que o Daemon em nenhum momento nos livros titubeou e tentou tomar o trono para si próprio, tá? Ele nunca pensou em trair a Rhaenyra, assim como a série levantou essa questão. Mas, nos livros, ele sempre ficou do lado dela e ele pensava em reinar, claro, como rei consorte, ao lado da Rhaenyra, mas mesmo assim ele, mesmo não querendo trair ela, nos livros dá pra entender que ele tem questionamentos, né? Porque ele era um herdeiro, aí deixou de ser herdeiro por causa dela, que virou a princesa, né? Então, assim, eu achei interessante essa visão, ao mesmo tempo que é bem... dá muito spoiler, né? De muita coisa. Então, assim, no livro essa visão não acontece, não existe, tá? Pra deixar claro aqui pra vocês. Mas na série eu acho que ela foi uma virada de chave, sabe? Uma virada de chave para a próxima temporada de House of the Dragon, porque do posicionamento de como vai ser o Daemon. Então eu acho que o Daemon agora, ele vai com mais sangue nos olhos ainda para essas próximas temporadas, para a batalha, para a guerra, e sabendo que tem um peso maior, muito além do que o Trono de Ferro. Só um adendo aqui também, no final da visão do Daemon, a Rhaenyra aparece, e aí ela tá compartilhando da mesma visão que ele, ou seja, ela viu as mesmas coisas, ela sabe as mesmas coisas. E aí na cena da série, em sequência, chega o Aemond pra conversar com ela, e aí ela tá terminando de falar as últimas palavras da visão, que é você sabe o seu papel, e o Aemond entra lá na sala, no quarto dela. Então a gente não tem como saber qual é propriamente o dom dela, se ela é uma warg, se ela tem algum poder diferente, o poder dos primeiros homens, a gente não tem como ter certeza. Ainda essa questão da Rhaenyra tá bem incógnita, acho que vai ser respondida só nessa 3ª temporada, mas a gente sabe que ela tem visões. Alguns Targaryens têm os dons de sonhos, como a Aenys Targaryen, que foi a primeira Targaryen a ter o sonho que Valyria iria ruir, né? Então ela tirou a sua família de Valyria antes que Valyria ruísse. Então ela tinha o dom de sonhos, assim como o Aegon, o Conquistador, tinha o dom de sonhar. Então a Rhaenyra, a gente acredita que tem esse dom de sonhos, mas não sabemos certamente se é somente isso, se é só esses dons de sonhos, ou se ela tem algum outro poder, alguma mistura. A gente não sabe qual vai ser o papel dela nessa série, na próxima temporada, aliás, mas a gente sabe que ela sabe muito mais coisas além do que apenas essa visão do Daemon. Se vocês têm alguma dúvida ainda em relação a essa visão do Daemon, pode deixar aqui abaixo nos comentários. Aproveita, se inscreve aqui, compartilha com algum amigo que vai gostar desse conteúdo. E o próximo vídeo que eu vou trazer aqui é sobre teorias da 1ª e da 2ª temporada que os fanfiqueiros da internet criaram. Então, um beijo e até mais. Tchau!